TV Fortaleza, um novo tempo, uma nova televisão. Construindo a cidadania. Meus cumprimentos aos telespectadores assinantes da TV Fortaleza, canal 6 da NET, e aos internautas do site da Câmara Municipal, www.cmifor.ce.gov.br. Dando prosseguimento à série de entrevistas que nós estamos fazendo com os empresários, com os executivos e com os políticos vencedores dos nossos eventos de 2011, nós temos a grande alegria de receber aqui hoje no nosso programa um grande amigo meu, pessoa com quem eu tenho afinidade há mais de 40 anos, Dr. José Liberato Barroso Filho. Liberato é essa figura conhecida da cidade. Ele foi secretário municipal de um dos maiores prefeitos que Fortaleza teve, sem dúvida nenhuma, que foi o Dr. Vicente Fialho. Ele, inclusive, na época, foi o responsável por duas das maiores obras que o Fialho fez, que foi a Avenida José Partes e a Avenida Leste-Oeste. Ele depois foi secretário também do Vicente Fialho. Posteriormente, ele foi secretário de Estado, trabalhou com o Dr. Tasso Gereissati. É um grande engenheiro, um executivo, é proprietário da construtora J2, fez 3 etapas do Shopping Center Iguatemi, que é uma das grandes obras do Ceará, e agora, mais recentemente, enveredou pela área educacional, e onde ele entra, ele é um vencedor. E ele hoje está aqui porque ele foi homenageado na nossa promoção como o melhor diretor de faculdade do estado do Ceará pela 3ª vez consecutiva, 2008, 2009 e 2010. De modo Liberato, que é uma alegria muito grande recebê-lo aqui no nosso programa. Você sabe do carinho que eu tenho por você e acho que é recíproco. E eu queria inicialmente, Liberato, que você fizesse um rápido resumo do seu currículo pessoal e depois um currículo também da Faculdade da Grande Fortaleza. Senhores telespectadores, é uma alegria estar aqui, conversar um pouco com vocês, conversar um pouco aqui com o Roberto. Os amigos são sempre muito generosos com a gente. Você vê o Roberto aí, abre aí uma larga folha aí de elogios, que naturalmente é mais bondade dele do que a realidade. Mas a gente, durante esses 40 anos, a gente vem pautando no trabalho da engenharia e agora na educação. Quer dizer, eu sou filho aqui de Fortaleza, nasci aqui, meus pais são daqui, aliás, meu pai é do Trairi, a minha mãe é de Caucaia. Meu pai, felizmente, faleceu esse ano, com 97 anos. E é uma figura muito conhecida. Eu sou filho do Chara Barroso. Quer dizer, muitas pessoas conhecem o Chara. Figura muito conhecida. Uma pessoa muito conhecida, muito querida. E esse ano Deus foi para perto de Deus. E é isso, é o ciclo da vida. E estudei aqui no Colégio Cearense. Depois fiz um curso de técnica agrícola na Paraíba, na Escola de Agricultura do Nordeste, na Paraíba. Eu sou também técnica agrícola. E fiz o curso de engenharia em São Paulo. Em São Paulo, eu fui para São Paulo porque o número de vagas aqui ofertada pela universidade na época era muito poucas. Você imagina que nós tínhamos 1000 candidatos para 60 vagas. E eu fui exatamente daquele famoso vestibular da Cecília Meirelles. Então eu rodei logo na primeira prova da Cecília Meirelles. É um texto na época desconhecido, e pegou muita gente de surpresa. E eu passei naquele vestibular da Pois Cecília, é, então você... 1966. Exatamente, 1966. 66. E foi bom para mim. Qual universidade em São Paulo, Liberato? Pois é, hoje é Unital, Universidade de Taubaté. Uma universidade grande, tem todos os cursos. E para mim foi muito bom ter ido para São Paulo, porque... Então você fez o curso todo? Fiz o curso todo, fiz o curso inteiro lá na cidade de Taubaté, fica a 120 quilômetros de São Paulo.
E me enriqueceu bastante, não só na engenharia, mas também no ciclo de amizades. Né? Eu fiz muitos amigos lá, muitos colegas, de forma que quando eu chego em São Paulo, Santos e Santo André, eu tenho muitos colegas, ex-colegas, que é como se eu estivesse aqui em Fortaleza. Não tem dificuldade nenhuma de transitar com esse pessoal por lá. Você gostou tanto que fez o curso todo lá, podia ter transferido para cá, né? Pois é, mas eu achei que o aprendizado, viver fora de casa era uma experiência boa, viver com novos colegas era uma experiência boa e, na verdade, me enriqueceu muito. E cheguei aqui em Fortaleza de volta e no 71, primeiro... né? 71, cheguei aqui em 71. Exatamente. Nós nos formamos em 70, né? E eu tinha conhecido o Fialho nas festas famosas do Céu, né? Aquelas festas lá de agosto. Isso. E nós íamos e conheci o Fialho, depois o Fialho fez uma amizade, tinha uma amizade com meu pai. E ele me convidou então para eu trabalhar na Sumov, né? Eu fui trabalhar na Sumov. Mas antes de trabalhar na Sumov, eu tive um estágio muito interessante, que foi na Standard Oil, na ESSO Brasileira de Petróleos. Eu passei uns 7 meses na ESSO, também tive gente fantástica lá, o Paulo Novaes, uma pessoa do coração, uma pessoa que me orientou bastante. E é muito bom a gente sair do meio da empresa familiar, trabalhar em grandes empresas, porque você tem uma visão completamente diferente, você é avaliado de uma forma diferente, você avalia de outra forma diferente e aprende. É uma grande escola. E fui para a Sumov, fui trabalhar na Sumov, onde eu tive o prazer de ser seu fiscal. Exatamente. Na primeira obra, aqui uma obra fantástica, o César Carlos, nessa época, ele implantou os primeiros centros comunitários do Brasil. O primeiro centro comunitário do Brasil. Lá no bairro comunitário governador César Carlos. Lá no bairro do Henrique Jorge. Exatamente. Tá? Eu, naquela época, empreiteiro da Procol, que você era meu fiscal. Exatamente, foi ser seu fiscal lá naquela obra. É aí que nós nos conhecemos, 71, de uma importância social muito grande e, na época, era uma obra de engenharia de determinado porte. Tá? E daí, o Fialho me chama um dia e diz assim, rapaz, tem uma onça aí para a gente segurar. Eu digo, vamos segurar a onça. Ele disse, não, eu queria lhe convidar para você tomar conta da limpeza pública de Fortaleza. Você vai ser o primeiro engenheiro aqui na Prefeitura de Fortaleza a lidar com lixo. Isso foi atribuição até então do pessoal, os militares, era sempre um tenente, um sargento. Exatamente, porque cuidava de muita gente. E ele me convidou e eu aceitei. E cheguei lá, nessa época eu tinha o quê? 25 anos, era um garotão. E me assustei porque tinham 800 homens enfileirados, tá? Como se para receber a ordem do dia. E me lembro do tenente Alencar, que era quem eu ia substituir, olhou e disse, olha, esse aqui é o novo diretor da limpeza pública de Fortaleza. E muito obrigado pela cooperação que vocês me deram. E de agora em diante as ordens são aqui do doutor Liberato. E ele deu as costas e foi embora e eu fiquei. Então, te vira, Liberato. Te vira, pois é. E Fortaleza atravessava uma época muito difícil da limpeza pública, porque não tinha aterro sanitário, nós tínhamos um lixão na Barra do Ceará. Quem é dessa época sabe que se chamava lá Oficinas do Urubu. Isso, as Oficinas do Urubu eram exatamente porque tinham 2 curtumes e um lixo de Fortaleza que era colocado a céu aberto. Um prato cheio para os urubus. Então aquela conhecida das Oficinas do Urubu. E construímos o primeiro aterro sanitário de Fortaleza, no bairro Henrique Jorge, né? Acabamos com o lixão, o lixo passou a ser tratado de uma forma técnica, né? Eu acredito que tenha sido também um dos primeiros aterros sanitários do Brasil. E de lá para cá, essa coisa tomou uma feição mais técnica. Uma coisa mais técnica, exatamente. E hoje se trata bem, você não vê mais
essa crise de lixo. Nessa época a gente era crise por cima de crise, Naquele tempo, não se sabia bem como é que lidava com coleta. Depois foram contratadas as empresas, depois isso é foram que eu ia perguntar. Nesse tempo era a própria prefeitura que fazia a coleta. Era a própria prefeitura. Depois é que o João Soares colocou Não, a empresa, depois não. Antes do João Soares tem uma empresa que era do Sul chamada Pavité. E depois é que entrou, já aí o João Soares já entrou, já não era mais na minha época, já entrou, tá certo. já entrou depois. Tá? Quer dizer que na sua época era a própria prefeitura que Era a fazia própria coleta. prefeitura. Certo. E eu estou organizei toda a parte de coleta, essa parte de aterro sanitário, e então o Fialho me deslocou mais uma vez para a construção das grandes obras dele, essa cirurgia que ele fez na cidade na época, que o grande mérito do Fialho não é só ele ter construído essas obras, ele ter planejado Fortaleza. Ele pegou Fortaleza sem nenhum planejamento urbano, montou uma equipe de planejamento, Sem dúvida. né? Ele viu Fortaleza depois. Viu Fortaleza lá na frente. Você veja hoje, metrô passa por onde foi previsto, todas essas artérias, essas grandes. Então ele teve uma visão de Fortaleza para hoje. Isso. Tá? Então nós fizemos a Avenida Leste-Oeste, fizemos a Avenida Zé Bastos. Na administração dele foi feita a Guanhambi, foi feito Borges de Melo. São as grandes artérias hoje que, sem elas, não dá nem para imaginar o que seria Fortaleza. Sem Tá? dúvida. Mas o Fialho não foi grande só nisso, não. Ele foi grande também na educação. Ele criou a Funefó. Isso, sem dúvida. Tá? E a Funefó, depois desvirtuaram um pouco a Funefó, que deu origem à TV, essa TV Canal 2, né? Hoje aqui. TV educativa. A TV educativa. TV educativa, não sabe, mas o Fialho foi quem conseguiu, foi quem montou, porque a ideia dele era fazer um grande centro de capacitação de todos os professores do município. Tá? Ele ia reciclar e preparar esses professores, que é o problema até hoje, né, Alberto? Depois nós vamos avançar mais um pouco, e eu gostaria agora de falar dessa nova atividade que a gente está militando, que é a educação. Em breves palavras, é isso aí a minha vida, daí da prefeitura. Mas daí você montou a consultora J2. Bom, né? quando eu saí da prefeitura em 74, nós montamos a consultora J2, especializada em pré-moldagem de concreto. Isso. Tá? E aí nós inovamos. Inclusive você na época, não sei se você lembra, você me convidou para ser seu sócio. Foi, convidei para você participar e você. Eu não aceitei. E você não Fiz a aceitou. grande besteira. Não, você não acreditou, você não acreditou. A verdade hoje é que você está não rindo acreditou. como você. Né? E Mas aí a inovamos. J2 foi um sucesso, né, realmente. Inovamos, o pré-moldado hoje é uma realidade, todo mundo vê desde aquela época. Você foi pra quem cá. primeiro pôs pré-moldado aqui, não foi? Não, quem primeiro trabalhou com pré-moldado aqui foi o Fernando Mota. Ah, o Fernando Mota. Doutor Fernando Mota tinha uma empresa chamada Delta e ele era. Aliás, até fiz um estágio com ele, uma pessoa também muito querida, doutor Fernando Mota, doutor Hugo Mota. Isso. Tá? E nós saímos então entramos no pré-moldado e fomos para. Os militares assumiram em 74, né? E eles disseram que iam rodar, virar o mapa do Brasil, botar. Quer dizer, o norte agora, que seria o sul, tinha que ter uma grande revolução, e eles partiram com um grande programa de irrigação no Nordeste inteiro. Tá? E nós construímos quase 2.000 quilômetros de canal de irrigação, todo pré-moldado em concreto, de Cocorobó, na Bahia, simplesmente no Piauí, passando pelos perímetros aqui do Denox, isso eu estou falando na década entre 70 e 80. Né? Quando nós chegamos em 80, aí é que já nos voltamos já para trabalhar para dois grandes grupos. Um do Hernani Viana, trabalhei muito com o Hernani Viana, prestando serviço para ele, na época que ele estava em grande expansão. E depois, com o seu Edson Queiroz, fizemos as ampliações da Esmaltec, da Tecnorte, mudamos todo o layout. E começamos a trabalhar. Né? Aí depois começamos a trabalhar para o Dr. Tarso Ereissati. Né? Tarso Ereissati, aí fizemos depósito da Mesbla lá na cidade dos funcionários. Aí fizemos uma fábrica de coco, fomos fazer um plantio de coco para ele. Fizemos Iguatemi, primeira, segunda, terceira etapa. E aí já estamos em 90, né? Já estamos em 90, 92, por aí voltamos para a construtora
E em 2000 nos preparamos, a construtora e nos preparam para o Porto do Pecém, que não aconteceu nessa década, né? Quer dizer, a grande complexo industrial, o porto até chegou a acontecer, está aí o porto já funcionando, mas o grande complexo, tá certo, que seria entre 90 e 2000 não aconteceu, né? E fomos então para, apareceu a oportunidade, em 96 foi aprovada a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e em 2000 nós fomos prestar serviços educacionais. Nós temos uma instituição lá no João 23. Liberato, eu vou lhe pedir só um intervalo aos telespectadores de 1 minuto, aí depois nós voltaremos, aí você vai começar com a história da FF. 1 minuto só e nós voltamos. De segunda a sexta-feira, às 18 horas, as principais notícias do dia na capital cearense, no Brasil, com uma cobertura especial do trabalho dos vereadores e do Parlamento de Fortaleza. Jornal da Câmara. Informação com credibilidade, que deixa você por dentro de tudo que é e será notícia na capital cearense. A apresentação, Ivelise Maia, de segunda a sexta, às 18 horas, na TV Fortaleza. Um novo tempo, cultura e informação a serviço da cidadania. Bem, meus amigos, estamos aqui hoje conversando com o Dr. Liberato Barroso e ele agora vai contar a história da sua parte educacional, quando ele entrou no setor de educação com a FGF. Roberto, nós tivemos a oportunidade de trabalharmos com irrigação. Como eu fui secretário de Recursos Hídricos do Estado do Ceará. Nós implantamos a Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará. E o grande desafio da Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará era saber que potencial hídrico nós tínhamos. Se nós tínhamos água, não tínhamos água, se chovia, se não chovia, como é que você fazia a gestão disso, né? E descobrimos no meio dessa implantação toda, que quando a gente chegava lá na base, faltava capacitação. O nível da população era muito baixo para receber uma tecnologia mais avançada, que era a irrigação. Nessa época já se falava em irrigação por gotejamento, o Denox ainda falava em irrigação por inundação, onde se gastava muita água, se salinizava solo por brincadeira. E o mundo já se falava em irrigação por gotejamento, por microaspersão. Mas quando a gente chegava para implantar esses programas na base, aí no interior, nos perímetros irrigados, nós encontrávamos uma dificuldade muito grande, porque os homens não tinham capacidade, não tinham instrução nenhuma, tá? Não tinha nem o ensino fundamental, tá? E criamos uma equipe, até apoiada pela Fundação Roberto Marinho, pelo Banco do Brasil, criamos uns kits em que a Emater, nessa época fizemos um convênio com ela e com o próprio pessoal da secretaria, e nós saímos para capacitar. A primeira coisa era capacitar esse pessoal, ensinar aquilo e até ensinar a ler, a escrever, ou de uma forma que eles pudessem nos responder, serem avaliados na forma oral, dentro desses kits, que eram grandes programas, que foi esses kits de irrigação do Estado, que implantamos no Estado do Ceará toda, cultura de vazante, essa coisa toda. E aí eu estou contando isso porque me alertou que o grande atraso nosso, que ainda é até hoje, é exatamente a educação. Aí você resolveu entrar educação. Quando apareceu essa oportunidade de prestar serviço de educação, eu tinha uma empresa de serviço de engenharia. E serviço de educação, eu achei, não, prestador de serviço é prestador de serviço, então vamos prestar serviço de educação. E pensava assim, disse, ora, quem lida com peão, lida com professor. Ora, engano meu, entendeu?
O professor é muito mais difícil de lidar do que com o peão. O peão você dá lado e dá as costas e vai embora e ele tem que cumprir. E o professor não, o professor é mais... A gente tem que mobilizar, conscientizar, vender o projeto para eles, entendeu? Se ele não concordar, primeiro que por natureza ele é um avaliador. Tudo que você vai conversar com o professor, ele já está lhe avaliando. Você já está sendo avaliado. Se ele comprar ou não, se você for convincente e você tiver a coerência, se você convencê-lo, aí ele adere ao teu projeto. Aí você vai ter um grande parceiro. Mas se você não tiver a capacidade de convencer o professor, mostrar que aquele seu projeto é um projeto bom, você esqueça que você não vai ter uma equipe. Isso tem os seus prós e os seus contras, mas é muito mais positivo do que negativo. E eu estou no meu escritório e aparece um corretor de imóveis, tá? Dizendo, olha, tem um negócio aqui espetacular, fantástico. É mesmo, que negócio aqui é? Ele disse, doutor, educação. Está vindo 2 grupos grandes aqui para o Ceará para implantar a educação. Eu digo, e como é que é isso aí? Não, um é Estácio de Sá, que hoje implantou a FIC, né, foi o primeiro que chegou na minha mão, e uma semana depois chega o pessoal da Gama Filho. Tá? O projeto da Estácio era um projeto de alugar prédio, locação de imóveis. Não, você constrói e eu te pago aluguel por aluno. Eu digo, não, ainda não estou na fase de ter imóvel para alugar, não, ainda quero trabalhar mais um pouco. Aí veio o pessoal da Gama Filho com um projeto mais encantador, que era você realmente participar, ter um projeto de educação desenvolvido em conjunto com eles. E a LDB tinha sido aprovada e tinha uns cursos que chamavam sequenciais, que o Darcy Ribeiro tinha se inspirado no college americano. Quer dizer, são cursos intermediários antes de você ir para a faculdade, são cursos mais rápidos, de cunho profissionalizante, em que você, com 2 anos, você já estaria no mercado de trabalho. E eu fui convencido do pessoal da Gama Filho que nós iríamos montar esses cursos aqui no Ceará. E montamos os cursos no Ceará. Só que veio exatamente a Estácio, que era grande concorrente lá da Gama Filho, apesar de eu achar que educação não tem concorrência, por que eu acho que não tem concorrência? Porque o que falta para você educar a população toda é dinheiro. Quer dizer, você ter verbas para que você possa, porque a carência é enorme. Alberto, para você ter ideia, só para você ter ideia, hoje, do fundamental, de cada 100 alunos que terminam o fundamental, tá? Só 36 vão para o 2º grau. E do que termina o 2º grau, que vai para o 3º grau, só vão 4,5, 96 vai para a rua. Sim, tá? Depois nós vamos abordar isso com mais calma, para você entender um pouco onde é que isso afeta em tudo. Então a Gama Filho veio, fizemos um convênio com a Gama Filho e logo de repente o MEC disse, olha, esses cursos não podem ser dados no Ceará dessa forma. Rapaz, aí passamos 2 anos aí numa peleja, um negócio complicado, mas conseguimos ajustar. Então, dos 10 anos que eu estou, os 2 primeiros foram praticamente perdidos porque foi um sufoco e desavença com o MEC, aquela coisa toda, mas ajustamos e graças a Deus hoje vai tudo muito bem, obrigado. Eu achei genial porque você aproveitou até o FGF, que era Gama Filho, para a Faculdade da Grande Fortaleza. Aí foi quando você lançou a FGF, que é a faculdade, e deslanchou, foi, né? Nós fomos obrigados, na verdade, a trocar o nome. Né? Disse, olha, não mas pode. A sigla foi mantida. Não pode mais usar o nome Gama Filho, né? Não pode mais usar mais o nome Gama Filho. Tudo bem, é Grande Fortaleza. Isso. É Grande Fortaleza. Então né? a Grande Fortaleza tem 8 anos. A Grande Fortaleza tem 9 anos. 9 anos. Hoje você está com quantos alunos? Hoje nós temos 2.000 alunos presenciais, né? Em 10 cursos, já conhecidos e reconhecidos, né? Agora estamos passando por processo de recredenciamento. Nós temos o ENAD, que é o indicador que avalia os alunos, a prova que avalia os alunos. Nós temos ENAD todo acima de 3, numa nota de 5, então nós temos acima da média nacional. Tá? Num bairro pobre, onde os nossos alunos
oriundos de escolas públicas, de escolas pobres. Nós não estamos no quadrado de ouro. Eu não tenho os alunos aqui da Aldeota, eu tenho os alunos do bairro do João 23, tá? E que nos dá uma alegria muito grande, porque a gente consegue agregar, tá certo, um valor inestimável a esses que nos procuram lá. Tanto é que esses indicadores, nós estamos sempre muito bem na fotografia dos indicadores, e a própria PPE, tá, nas suas pesquisas de internet, de tudo, nos achou. Não foi a minha amizade com você que me achou para me colocar aqui, nesses 3 anos de coisa. Eu sei, os jurados que analisaram e a internet. E a internet, através de... vai achar a FGF aonde? Quer dizer, a FGF porque está na cabeça da população, está na cabeça da sociedade, tá certo, indicou, e eu fico naturalmente muito lisonjeado com essa gratificação do meu trabalho. Tá? Um trabalho que a gente vem desenvolvendo num bairro que muita gente não sabe nem andar lá, não sabe nem onde é, aqui de Fortaleza. Liberato, o que eu acho extraordinário é porque você sabe ocupar os espaços. Você, por exemplo, existia esse canal universitário em Fortaleza que estava desativado. Você foi lá, né, ativou o canal, passou a ocupar todo o espaço, depois dividiu até com a Unifor, mas você foi quem realmente ativou esse canal. Na verdade, ele nunca tinha sido operado. Tá? Era a lei das concessões das televisões a cabo, que eles são obrigados a disponibilizar, tá certo? Canais para a sociedade, para a educação, tá certo? E para as comunidades, e para o governo. Esse canal, por exemplo, que você está operando hoje aqui, o 6 da NET, está dentro da mesma lei. Isso. Tá certo? E que essa lei estava lá e estava despercebida. Agora, Roberto, foi aprovada a nova lei das comunicações, tá? E nós tínhamos um impedimento. Nós só tínhamos esse direito dentro do cabo, da televisão a cabo, da lei das televisões a cabo. Hoje nós temos direito em qualquer meio de comunicação que beleza. Da transmissão. Uma maravilha. Até já fiz uma carta para algumas repetidoras aqui, e eles não estão querendo entender bem o que é que a lei está permitindo. Como é que você poderia dar um canal para as comunidades, ou para o próprio poder público, ou para a educação, com limitação? Isso. Era um absurdo, tá certo? Mas, graças a Deus, eles corrigiram agora. Essa nova lei que foi aprovada agora o mês passado, ela abre esse canal para qualquer meio, pode ser por satélite, pode ser por rádio, pode ser por cabo, não interessa. Interessa que... Quer dizer que brevemente a TV universitária da FGF será um canal aberto? Não. Veja bem, ela não é um canal aberto. Ela era limitada a transmitir a sua programação só através do cabo. Tá certo. Agora não, agora eu posso... Ampliou mais. Ampliou mais, exatamente, ampliou. Por quê? Porque nós não temos custo de transmissão, nós só temos custo de produção, tá? A televisão, ela tem uma limitação também, que eu também não posso concorrer com os canais abertos vendendo publicidade, propaganda. Certo. Tá certo? Exatamente por isso, porque nós estamos com benefício, né? Nós não pagamos a parte de transmissão, não sou obrigado a ter transmissor, não sou obrigado, certo. Quer dizer, eles têm que disponibilizar um canal para a gente poder operar e divulgar o que se passa no meio da educação. Tá certo? A educação, ela no lugar de ser prioridade, como eles dizem, ela tem que ser estratégica. No dia que a educação for estratégica, nós vamos resolver grandes problemas, por exemplo, de segurança. Quando eu digo que só 36 tem assento garantido, 64 foi por meio da rua, menino de 15 anos. Tá? Então, qual é a grande preocupação? Eu nem quero que as meninas de 15 anos andem na frente das Hilux e nem quero que os meninos andem atrás das Hilux. Exatamente. Tá certo? Para isso você tem que criar uma escola integral. Isso. Você tem que direcionar recursos maciços para você atender lá no fundamental. Não adianta querer corrigir, querer que a minha faculdade seja melhor, quando você tem toda a base. Né? Tem deficiência na base. A deficiência na base. Quer dizer, o Brasil começava a escolarizar a partir dos 7 anos. Agora, já começa a partir dos 3.
que é o correto. Mas esses 3 ele tem que vir acompanhado com alimentação, senão ele já sai com defeito de origem. Tá? E essa criançada de 15 anos, quando você está terminando o fundamental, o grande programa que uma prefeitura pode e deve fazer é criar exatamente o fundamental. Esse fundamental é que você não pode largar uma criança de 15 anos no meio da rua sem fazer nada. Mas, Liberato, outra grande realização sua, que certamente o credenciou estar aqui, foi você, não sei se a partir de 2010 ou se foi de 2009, você criou lá o curso de nível médio, não é isso? Nós estamos com um processo em andamento no que é a grande deficiência do no Brasil. Conselho Estadual de Educação. Exatamente, você profissionalizar o mais cedo possível. Profissionalizantes. Você profissionalizar o mais rápido possível. Porque eu profissionalizado, eu ganhando... Você já está com esses cursos? Estamos começando com esses cursos. Você já profissionalizando, ele mesmo paga os seus estudos. Sem dúvida. Ele vai para frente de acordo com o desenvolvimento dele. Outra coisa, nem todos nós nascemos para sermos cientistas ou doutores. Você sabe que a base é técnica, é tecnológica, tá certo? Então a gente precisa ter, é o técnico de enfermagem, é o técnico de edificação, isso em muito maior quantidade do que propriamente engenheiro. Engenheiro é para calcular, para ir para as pranchetas, entendeu? Não é para estar cuidando de gerenciamento de obra, uma gestão de obra pode ser feita. Aliás, a administração e a engenharia são irmãs siamesas, né? Elas são, você não pode separar a administração da engenharia, então você pode ter grandes técnicos administradores e grandes engenheiros para dar exatamente o suporte de obras de engenharia. É por aí que a gente pensa, é por aí que a gente trabalha o dia inteiro. E isso eu achei extraordinário, viu, Liberato? Porque você hoje tem lá os seus cursos de nível superior e você tem agora também os cursos de nível médio. De nível médio. Bem, Liberato, infelizmente o nosso tempo está terminando, nós ficaremos aqui muito mais tempo conversando, você é uma pessoa de muita capacidade, que está muito bem também nessa área educacional. Eu queria colocar à sua disposição as nossas câmeras para você acrescentar alguma coisa que eu não tenha perguntado. Não, só agradecer a paciência aí do telespectador em ter nos ouvido e dar a oportunidade de a gente contar um pouco da nossa história, que isso, todos nós temos um pouco de vaidade, né? Dizer que não temos vaidade não é verdade. Então, agradecer a todos, agradecer a você, ao seu pessoal técnico aqui da televisão, e que Deus esteja com todos nós. Bem, telespectadores, muito obrigado pela audiência. Esse programa vai ao ar sempre no domingo, às 19 horas, com reprise na segunda-feira, às 7h30 da manhã, com reprise também nas quarta-feiras, às 14h30, sempre trazendo aqui um vencedor das nossas promoções do ano de 2011. Muito obrigado a todos e um abraço. TV Fortaleza, um novo tempo, uma nova televisão. Construindo a cidadania.